Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o conteúdo de Biologia do segundo ano. Na aula de hoje eu estou trazendo a segunda parte do nosso conteúdo já trabalhado, que foi a classificação dos seres vivos. Fazendo uma breve revisão do que a gente tratou na aula passada, nós vimos a respeito da taxonomia, que era da biologia responsável pela classificação dos seres vivos. Essa classificação é necessária de modo a facilitar o estudo. Nós trabalhamos também as regras de nomenclatura, que para dar nome aos seres vivos, existem algumas regras que devem ser seguidas. É levado em consideração várias coisas, né, para fazer esse agrupamento. Eu falei que é levado em consideração características morfológicas, DNA, a semelhança no desenvolvimento embrionário, entre outros. Então, para dar nome a esses seres vivos, nós seguimos algumas regras, que foi proposta a primeira vez por Linneu, chamada de nomenclatura binominal. E nós seguimos essas regras até os dias atuais. A primeira delas, o nome escrito em latim, por ser uma língua morta. Primeiro nome com inicial sempre obrigatoriamente com letra maiúscula. E o segundo nome com inicial minúscula. Eu trouxe alguns exemplos aqui nesse quadro de alguns nomes científicos. Aí, o ser humano, Homo sapiens. Homo é o gênero, escrito com letra maiúscula, como vocês podem perceber, e sapiens a espécie. O leão, o Panthera leo. O tigre, Panthera tigris. Veja que Panthera, nos dois exemplos, está escrito com letra maiúscula. Representa o gênero. Leão, leo. O tigre, tigris. O leão e o tigre são a espécie. E assim por diante, né? Eu falei também que o nome científico universaliza o nome da espécie. Então, onde qualquer lugar do mundo onde tiver um artigo falando sobre Panthera tigris, a gente vai saber que está tratando especificamente do tigre. Depois que a taxonomia ela agrupa os seres vivos, nós temos um outro instrumento que é chamado de árvore filogenética. Essas árvores são diagramas em forma de árvore que podem representar as relações filogenéticas daqueles seres vivos. Ela pode vir também com o nome de cladograma. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês. O início da árvore, ela é sempre chamada de raiz, e cada ponto de interseção desses aqui, cada ponto de encontro ou desses seres vivos é chamado de nó. Então, de modo geral, os seres vivos que compartilham o mesmo nó, eles costumam ter características mais semelhantes. Nessa primeira árvore aqui, nós temos, por exemplo, aqui o puma. De acordo com essa informação, qual seria o animal mais aparentado com o puma? Seria a onça, a jaguatirica, o gato mourisco ou o gato doméstico? Seria, nesse caso, o gato mourisco, né? Que está compartilhando o mesmo nó. Nessa segunda árvore aqui, nós temos o homem, o chimpanzé, o gorila e o orangotango. De acordo com essa informação que eu acabei de falar para vocês, qual seria o animal mais aparentado, com características mais semelhantes com o do homem? Seria o chimpanzé, né? Que compartilha o mesmo nó com o homem. Nós vimos também na aula passada as categorias taxonômicas. Falei que começa em espécie e vai até o reino. Então, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e, por fim, o reino. Falei também que a espécie é a categoria mais restrita e o reino a mais abrangente. Então, quanto mais próximo da espécie, mais semelhante entre si. E à medida que vai se aproximando do reino, eles vão ficando mais diferentes, ocorre uma maior diversidade. Existem inúmeras espécies, inúmeros gêneros, famílias, até filos são vários. Agora, reinos só são 5, que é o que a gente vai ver nessa aula de hoje também. Os 5 reinos. O primeiro deles é o reino Monera. Eu vou trazer em ordem de complexidade, tá? Do reino mais simples até o mais complexo. São todos seres unicelulares,
que isso quer dizer? Que o indivíduo todo é composto por uma única célula. São todos procariontes. O que são esses procariontes? Relembrando o assunto lá do primeiro ano, ser procarionte é aquele que não tem membrana nuclear. Ou seja, o seu material genético é disperso no citoplasma. Essa outra imagem aqui ilustra bem isso. Essa primeira célula é uma célula eucarionte, tá vendo? Aqui o núcleo da célula, ela tem uma membrana que é chamada de membrana nuclear. Então, o material genético dessa célula, ela fica guardadinha aqui dentro do núcleo. Já na segunda imagem aqui, ó, do outro lado, temos uma célula procarionte. Veja que ela não tem membrana nuclear, então o material genético dela é disperso no citoplasma com as demais organelas. Temos como representante as bactérias e as cianobactérias, certo? Aqui algumas imagens de algumas bactérias. Depois temos o reino protista. Nesse nós temos organismos unicelulares e pluricelulares. Nesse daqui todos os organismos são eucariontes, ou seja, todo mundo tem membrana nuclear. Temos como representantes os protozoários, que são seres heterótrofos, e temos as algas, que são seres autótrofos. O que vem a ser isso? Autótrofos, mas também é assunto de primeiro ano, relembrando, os seres autótrofos são aqueles capazes de produzir o próprio alimento, seja por fotossíntese, quimiossíntese, certo? Então, as algas têm capacidade de produzir o próprio alimento, já os protozoários não. Quanto às bactérias, também tem essa situação, também tem algumas bactérias que são autótrofas e outras são heterótrofas. Em seguida, temos o reino fungi, também com organismos unicelulares e pluricelulares, contudo, a maioria são pluri, ou seja, o organismo é formado por várias células. Também temos seres autótrofos e heterótrofos, ou seja, tem aqueles que têm capacidade de produzir o próprio alimento e tem aqueles que não têm essa capacidade. Todos são eucariontes. O único reino, gente, que é procarionte é o reino Monera, certo? Do reino protista em diante, todo mundo é eucarionte, todo mundo tem membrana nuclear. E nós temos como representante os fungos. É a orelha de pau, vendo aqui, muito comum aqui na nossa região. O bolor do pão, das frutas, dos legumes, aquilo dali é um fungo. Os cogumelos, inclusive o champignon, certo, gente? Então, todos os fungos são integrantes do reino fungi. Em seguida, temos o reino plantae. Todos os organismos são pluricelulares, formados por mais de uma célula. Todos são eucariontes. São organismos que são autótrofos fotossintetizantes, ou seja, produzem o próprio alimento por fotossíntese. E temos como representantes os vegetais, desde o mais simples, que é uma briófita, até as angiospermas. E por fim temos o reino animalia. São todos pluricelulares também. Todos são eucariontes e todos são heterótrofos, certo? Não temos animais que conseguem produzir o próprio alimento. E aqui, como já falei, temos como representantes todos os animais, dos invertebrados até os vertebrados, certo? Estrela do mar, uma lagarta, os aracnídeos, os anfíbios, então as aves, os répteis, certo? Os mamíferos, então todos os animais fazem parte do reino animalia. Veja quanto é abrangente, né? Então, trazendo aquela imagem que eu abro sempre as nossas aulas da classificação dos seres vivos, aqui, ó, o começozinho, o reino Monera, com as bactérias. Em seguida, temos o reino protista, os protozoários e as algas, tá vendo? Seguindo o reino fungi, com os fungos,
o plantae e, por fim, o animalia. Para encerrar nossa aula, eu trouxe aqui um exemplo de atividade sobre o que a gente vem tratando. Gosto sempre de trazer um exemplo de atividade nas minhas aulas, inclusive nas aulas presenciais, porque facilita. Às vezes a gente está explicando e o aluno só entende quando a gente traz um exemplo de atividade. Aqui, ó, 2 organismos que pertencem à mesma ordem também pertencem a quê? A uma mesma subespécie, a mesma classe, espécie, família ou gênero. Para responder uma atividade como essa, se vier no livro de vocês, uma avaliação externa, vocês vão utilizar como artifício aquela pirâmide lá na nossa aula. Começa em espécie, vai até reino, né? Como a gente vem tratando, quanto mais próximo de espécie, mais restrito, mais aparentado. Como a gente viu agora há pouco os reinos, quanto mais próximo de reino, mais uma maior diversidade. A questão aqui está dizendo que 2 organismos pertencem à mesma ordem. Se eles pertencem à mesma ordem, obrigatoriamente, a que grau e a que categoria eles também obrigatoriamente precisam pertencer? A classe, né, gente? Porque aqui, ó, reino, filo, classe, eu tenho certeza que ele pertence à mesma ordem. Então, se ele pertence à mesma ordem, com certeza eles pertencem também à mesma classe, porque a classificação vai divergindo até chegar em espécie. É isso, gente. Espero que tenham entendido e até a próxima.